Então tá joia, gente. Boa noite para todos que estão aqui, né? É um prazer novamente estarmos com vocês, né? Na semana retrasada nós não tivemos aula, porque nós tivemos aquele período de 15 em 15 dias, mas agora, enquanto nós estivermos na pandemia, no lockdown, e as aulas estiverem suspensas, aí a gente vai realizando nossa aula toda semana, né? Semana que vem já é nossa prova, e, e nossa prova é o capítulo 1, 2 e 3, do livro lá de Marco Antônio Vasconcelos. Vou elaborar a prova essa semana, a prova está tranquila, é fácil, tudo de boa, mas precisa que vocês, é necessário que vocês deem uma lida lá nesses capítulos aí para fazer uma boa prova, tá bom? E lembrando que tem uns exercícios para fazerem também. Façam os exercícios, postem ele lá para mim, lá em publicações, vale 30 pontos, tá bom? Olha lá os comentários. Hã? Oi? E aí vale 30 pontos, tá bom? Se vocês quiserem fazer lá de dupla, pode fazer, não tem importância não. Mas até 3 pessoas, para facilitar bem para vocês aí. Só que a postagem tem que ser individual, porque o sistema não lê. Na hora que sai a prova de vocês, aí já sai a nota. E aí, do mesmo jeito, do mesmo jeito dos exercícios. Então, só peço para vocês fazerem isso aí na postagem individual, tá bom? Nós já falamos no capítulo 1 e começamos a falar no capítulo 2 e o 3, porque, na verdade, eu já até postei uma aula assíncrona de cada capítulo desse. Mas hoje eu vou retomando. Boa noite, Lorena. Hoje eu vou retomar aí o capítulo 2 e o capítulo 3, né? Falar algumas coisas que a gente não comentou na aula assíncrona, que nós postamos para vocês, tá bom? Tem alguns que estão tentando entrar, eu estou olhando no grupo aqui, e enquanto eles vão entrando, eu vou, já já eu posto o slide para vocês. Na verdade, o slide já está até postado lá no portal AVA, em publicações, tá bom? E aí, se vocês quiserem já acompanharem, mas também por aqui não tem importância, porque eu vou mostrar para vocês, tá? Eu quero fazer um apanhado agora rapidinho com vocês do capítulo 2, tá? O capítulo 2, o título do capítulo 2 é um... Boa noite, Ayrton. O capítulo 2 é um breve retrospecto do pensamento histórico, ah, do pensamento histórico da economia, né? Nós já conversamos com vocês e sobre o pai fundador da economia como ciência, né? Era Adam Smith, um escocês que, é, que ele era um filósofo e também um economista, né? Então, ah, logo após o iluminismo, aí Adam Smith ele resolveu escrever sobre economia. E aí ele escreveu um livro muito interessante, um tratado, A História da Riqueza das Nações, e ali ele traçava vários posicionamentos, ele falava sobre diversos temas como inflação, como um país poderia alcançar a sua própria riqueza, e da maneira como ele escreveu, nunca até então tinha se discutido sobre a economia. Daí, ele é considerado o pai da economia moderna. E também as suas ideias econômicas eram ideias liberais, ideias do liberalismo econômico. Também, nesse sentido, acaba se tornando
um grande defensor do próprio liberalismo econômico, um dos mais importantes defensores do liberalismo, né? Adam Smith, ele procura ali, naquele livro, fazer uma investigação bem profunda sobre a natureza da riqueza das nações, sobre a causa dessas riquezas, né? A partir dali, esse livro se torna um referencial teórico dentro do estudo da economia, para todos os economistas posterior a Adam Smith. Até hoje, ele é um livro muito lido e muito procurado pelos filósofos, então, pelos economistas de uma maneira geral, né? Ele estava, neste livro, Adam Smith estava muito preocupado em demonstrar como a atuação dos indivíduos, né, motivados pelos seus interesses próprios de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, eles acabavam promovendo o próprio crescimento econômico de uma sociedade e também na busca pela produtividade, quando eles procuravam muito pela inovação tecnológica, né? E ele procura demonstrar isso. Adam Smith, ele acreditava que a iniciativa privada deveria ser deixada, deveria deixar a ação da iniciativa privada deveria ocorrer livremente, praticamente sem nenhuma interferência governamental, muito pouca intervenção governamental, deixando o mercado funcionar. A competitividade livre para Adam Smith, entre os diversos fornecedores, quer dizer, entre os diversos fabricantes, faria com que houvesse uma queda dos preços das mercadorias. Além dos preços das próprias mercadorias, somado às inovações tecnológicas, barateariam o custo da produção e poderiam vencer os competidores, né, que eram concorrentes. Também, no livro que ele escreveu, ele começa a analisar a divisão social do trabalho, como um fator evolutivo, poderoso, capaz de proporcionar mudanças na economia, fazer com que a economia crescesse bastante. Adam Smith tem uma frase muito interessante que ele diz assim: o mercador ou o comerciante movido apenas pelo seu próprio interesse egoísta é levado por uma mão invisível a produzir ou a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Ou seja, se deixasse o liberalista econômico, né, um empresário, trabalhar e funcionar muito bem neste mercado, atuando e deixando que as suas ações econômicas na promoção da riqueza e o governo não interferisse, né, acreditando no funcionamento perfeito deste mercado, faria com que a sociedade, como um todo, alcançasse um bem-estar maior, que não era o interesse dos comerciantes, né? Comerciantes e empresários, eles não têm esse interesse, esse bem-estar dentro da sociedade. Lógico que isso é uma consequência, mas o objetivo principal, e nós não podemos nos iludir, é que todos querem ganhar o seu dinheiro, né? Ele tinha a frase no livro de vocês, replica ela, diz o seguinte: laissez-faire, laissez-passer. Deixai fazer, deixai acontecer. Isso ele está se referindo à atuação dessa mão invisível no mercado, que, segundo ele, faria com que o preço das mercadorias descessem ao mais baixo nível possível e, consequentemente, os próprios salários iriam aumentar, né? Bem, quanto às ideias de Adam Smith, elas são muito preciosas
exercer uma influência muito grande, rápida, intensa, principalmente na burguesia, né? Daquela época que estava nascendo, não, que estava se tornando mais forte, e entre que eram os comerciantes, os industriais e os financistas, os grandes banqueiros, né? Já que estes mesmos burgueses estavam muito mais estavam trabalhando junto para acabar com os direitos feudais e, é, é, e, e, a, e com o mercantilismo que havia iniciado aí há uns 150 anos atrás, né? Bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercantilismo e mais ainda de Adam Smith, né? Bom, apesar de toda essa discussão sobre produção e distribuição, de ter uma longa história, a ciência no seu sentido moderno, então, como uma disciplina separada e convencionalmente datada como uma ciência, chamada de ciência, é justamente a partir deste livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, ou História da Riqueza das Nações, escrita em 1776, né? Mas antes disso, nós vamos observar outras manifestações do pensamento econômico. Logicamente que não é uma forma de... A forma de pensar sobre economia estava muito mais relacionado com opiniões de algumas pessoas que comentavam ou que descreviam de uma forma ou de outra sobre economia, do que realmente traçar, criar uma teoria econômica. Teoria essa econômica que se começa a fazer presente e ganhar um corpo somente a partir do século XVIII, então, nas ideias de Adam Smith. Bom, mas as primeiras manifestações do pensamento econômico, né, nós podemos observar lá na Grécia Antiga. E na Grécia Antiga, até a época do mercantilismo, nós não vamos ter uma manifestação de um pensamento econômico independente e coerente. Como eu disse, só mesmo opiniões, só mesmo, eu acho que opiniões baseadas, então, num senso comum, ok? É entre os gregos, tá? Que esses fatos econômicos começam a ser discutidos. E na discussão destes fatos econômicos, vai se basear, acima de tudo, dentro de uma economia doméstica, ou uma economia ainda em base de trocas. No primeiro dia de aula que nós começamos a estudar esse semestre, nós falamos até, inclusive, de um conceito de economia. Economia significa oikos, né? Economia da casa, como administrar a casa. Então, as ideias que os gregos tinham era referente a essa economia de subsistência, economia doméstica, de como poderia sustentar uma casa. Inicialmente, essas ideias têm um forte predomínio, tá? As ideias econômicas tinham um forte predomínio de pensamento filosófico e até mesmo religioso, tá? E é por isso que vai explicar-se aí essa ideia de ausência do pensamento independente. A, a, a sociedade grega e a filosofia grega, né, como nós já estudamos, inclusive, no quarto período com vocês, a filosofia grega era dada muito pela busca da igualdade. Ah, e essa busca da igualdade de forma desinteressada tornou-se, né, a elaboração, tornou-se impossível a elaboração de uma teoria geral e sistemática do pensamento econômico. A proposta básica do pensamento econômico dos gregos era do geral para o particular, né? Era uma visão mais ampla, já que ele tinha
tinha a relação muito forte com a ideia de cidade-estado, da polis, onde o aspecto coletivo ele predominava em relação ao indivíduo. Como nós já falamos, essa ideia da igualdade era muito forte e, consequentemente, tinha uma certa ideia pelo desprezo da riqueza. Não se valorizava muito a busca da riqueza, como nós temos hoje, por exemplo, no sistema capitalista, na modernidade, onde todos nós aqui corremos, estamos numa corrida louca para alcançar e para ter muito patrimônio, né? Então, o que a gente vai encontrar entre os gregos é uma espécie de individualismo praticado, individualismo, onde as pessoas buscavam, então, esse tipo de igualdade, tá? Mas nós não temos ali uma ideia específica sobre economia. Um ponto a se destacar, tá? Um ponto a se destacar nas ideias nas ideias de Platão, tá, gente? Platão, como vocês sabem, escreveu muitos livros, dentre eles a República de Platão, as leis, né? E nesses livros estavam relacionadas coisas do Estado, da democracia, e também estava relacionado às ideias de repartição de riquezas. E quando se fala de repartição de riquezas, lá naquele momento, tá? Remetendo a essa ideia que nós acabamos de falar aqui para vocês, esta ideia de busca da igualdade, onde as pessoas tivessem o mesmo patamar, a mesma configuração econômica, né? Karl Marx, muito tempo depois, né, por volta do século XVIII, ele vai retomar os escritos aí de Platão e vai desenvolver a sua teoria marxista em cima, inclusive, de algumas dessas ideias aí de Platão, tá bom? Discípulo de Platão, nós temos Aristóteles. Aristóteles também escreveu sobre muitas coisas, mas ele também não estava preocupado com desenvolver ou criar uma filosofia econômica. No seu livro A Política, né, no seu livro A Política, ele dá ênfase na polis, no governo da polis, no governo democrático da polis, e ele admite a ideia de uma política intervencionista do governo na sociedade e na economia, né? Isso daí, nós vamos ver daqui a pouco outros economistas, Keynes, por exemplo, John Maynard Keynes, ele vai chegar e vai também trabalhar em cima desta ideia. Então, muitos filósofos mesmo, muitos teóricos economistas vão beber das fontes dos gregos e, posteriormente, também dos romanos, né? Mas nós não temos nenhum tratado econômico a respeito disso daí. Depois do Império Grego, nós vamos ter aí o Império Romano. E o Império Romano, ele se torna de fato um império, e esse império, quer dizer, a civitas romana, ela também continua sendo subordinada à política. Também não havia um pensamento econômico autônomo e independente, né? O Império Romano tinha assim, uma unidade econômica muito forte, por excelência, por uma série de fatores. A economia de Roma era uma economia muito forte, principalmente por causa do comércio, tá? Haja visto que Roma desenvolveu uma extensa rede de estradas, e isso facilitava a comunicação, facilitava
trocas de mercadoria e facilitava o comércio. Além do mais, ele criou um grande mercado consumidor, que era o próprio império, né? Que era, o maior da antiguidade, naquela época. E alguns dessas situações vão favorecendo aí a expansão das trocas, né? De mercadorias, de comércios que eram feitos dentro do Império Romano. Além do mais, como o Império Romano tinha um controle do mar Mediterrâneo, e aquilo ali também possibilitava as trocas entre e o comércio pelo mar, né? Então, ligava toda a Europa, Oriente Médio, parte da Ásia e norte da África, e a região era muito extensa e o mercado era muito grande, né? E aí se fazia muitos comércios. Além do mais, neste período vai se criando aí também, algumas companhias mercantis que eram aptas, então, para fazer negócio, não só por meio naval, né, pelo mar, mas também de forma terrestre, né? E isso faz com que o império ele se torne um império rico economicamente. Mas eles estavam muito mais preocupados em manter essa estrutura, essa ordem toda, do que especificamente discutir sobre essa economia, né? Então, a ideia de riqueza para os romanos estava muito mais ligada com a política no sentido de poder, de ter um império, não uma questão econômica, né? E com esse crescimento todo, ainda tem um outro fator. O próprio romano, ele passa a ser aquele que tem o dinheiro, e ele passa a ser aquele que é o consumidor, né? Ele passa a consumir o produto. E isso provoca um outro efeito também no que diz respeito à economia. É que se ele é o consumidor, ele só estava querendo consumir, outras pessoas fabricavam, então precisavam de outras pessoas para produzirem. Essas outras pessoas que produziam, vendiam para os romanos e também ganhava dinheiro e também se dava bem nas suas atividades econômicas. Então, por um longo período, o Império Romano se tornou um império poderoso militarmente, territorialmente e também economicamente, né? Dentre as atividades econômicas dos romanos mais desenvolvidas, nós vamos observar a própria arte, o artesanato, o comércio e a própria produção, tá? Isso. A partir do século V, né? Depois que o Império Romano, que o cristianismo tornou-se religião oficial do Estado, né? E esse período, que é no período, mais ou menos no quarto século, e vai até o século IX, a economia romana, ela vai tendo uma queda brusca, né? Ela vai tendo uma queda brusca, principalmente por causa do tamanho do Estado. O Estado vai ficando grande demais, e o Estado não vai dar conta mais de tirar o seu próprio sustento. A tal ponto de acontecer a queda do Império Romano do Ocidente, em 453 depois de Cristo. E aí o Império Romano fica só a parte oriental e dura mais 1000 anos aí. Mas a economia, um dos motivos dessa queda toda, politicamente e também economicamente, é justamente aí por causa deste esgotamento deste mercado, esse mercado romano, notadamente na região da Europa. E aí o que acontece?
o Império Romano ele se desfacela e os bárbaros invadem diversas regiões da Europa, e ali nós vamos ter invasões dos anglo-saxões, dos francos, dos alemães, e outros, né? E eles vão criando uma... eles vão criando uma série de estados fracionados, né? Multifracionados. E aí dá origem ao feudalismo, tá? E o que que acontece? Na Europa, fragmenta, então, a economia, tá? E aí o sistema econômico europeu, neste período, né, vai se dar por meio de uma produção rural, basicamente, e um sistema de trocas. Esses sistemas de trocas na Europa era feita de maneira muito mais regional, em regiões e em famílias, né? E a economia europeia ela vai girar em torno de um castelo feudal. Então, o dono do feudo construía um castelo, e esse castelo, toda a economia girava em torno deste castelo. Ou seja, tudo que girava em torno deste castelo era economicamente era para o sustento dos lords, era o sustento é, é, dos reis, duques e etc., que ficavam nesses castelos aí, né? Neste período aí, há um desfacelamento, então, das estradas romanas, lógico, provocada pelas próprias pessoas, os bárbaros que invadiram Roma, porque se deixam essas estradas com comunicação, certamente os invasores iriam utilizar as mesmas estradas para invadir novamente esses pequenos reinos multifacetados, né, e fracionados que foram essas regiões da Europa e caracterizado pelo feudalismo, né? Bom, nesta época começa a haver a circulação de moedas, que já existia desde o tempo antigo, mas a moeda ela passa a ter uma circulação muito restrita e de pouquíssimo valor, mas ela começa a ser novamente a ser utilizada, tá? Ah, na, na segunda parte da Idade Média, do século X até o século XV, né, nós vamos ter aí a vida econômica vai ressurgindo a partir do sistema de trocas. O sistema de trocas ganha mais importância ainda, né, vai gerar aí o nascimento de um sistema econômico, e neste período aí de aumento dessas trocas, os agentes, né, dessa vida econômica, da nova vida econômica, vai se dar nas cidades, ou seja, nos burgos. Os burgos eram pequenos vilas ou pequenos locais onde se faziam essas relações de trocas, e com o desenvolvimento com o crescimento populacional na Europa, esses burgos se tornam vilas e vão se tornando cidades. E a vida econômica, então, vai girar em torno das cidades. E isso é muito importante, porque as cidades elas passam a ser autossuficientes, e elas passam a contar com um elemento muito forte, que é a questão da segurança. Os locais fora da cidade não eram impossível a haver uma proteção dos feudos, né? Então é nas cidades que ali se torna possível uma certa proteção, principalmente à vida das pessoas. E, consequentemente, as pessoas se agrupando em torno das cidades, vai haver aumento do comércio. Neste período,
nós temos o nascimento da burguesia, tá? Por um lado, que vão se tornar os grandes financiadores do capitalismo na Revolução Industrial, e nós vamos ter aí o surgimento dos primeiros trabalhadores, né? Até então, nós tínhamos servos e escravos, que estavam submetidos, então, aos feudos. E aí, a partir do momento em que o feudalismo vai acabando, os trabalhadores, eles vão para a cidade, libertos agora, eles se tornam trabalhadores. Por que nós estamos falando isso? Porque eles passam a receber um salário também, né? Ah, as empresas, as atividades empresariais vão se organizando, vão se agrupando, vão formando corporações, né? Os mercados vão se expandindo, aí as cidades vão crescendo e as cidades também vão precisar de sustento, né? Lógico, principalmente alimentos. Então, uma cidade vai precisar muito dos produtos agrícolas que vão sendo cultivados ali nas suas redondezas e sendo vendidos na cidade. E isso, então, é que vai provocar este mercado de troca. O comércio, né, começa a desenvolver mais e mais, e aí surgem as feiras passam a ter mais importância ainda, passam a ser feiras que vão vender mais produtos, além dos produtos alimentícios, vão vender produtos para a guerra, armas, armamentos, nas feiras vai ter de tudo, né? E, logicamente, ali nesses locais, sui generis para o comércio, vai ser necessário, então, melhores vias de comunicação, moedas, tipos de créditos, outros produtos, né? E, então, o comércio, ele começa a alavancar, ele começa a crescer mais ainda, né? Um outro ponto também é que neste período aí, as grandes cruzadas, né? As grandes cruzadas europeias, principalmente, na tentativa de reconquistar Jerusalém, que estava sob o domínio dos islâmicos, dos muçulmanos, né? Eles acabam entrando em contato com outros mercados mundiais, tá? E entram em contato principalmente também com outras civilizações da Ásia, civilizações orientais, né? E aí eles vão impulsionar o comércio. Basicamente, nós vamos ter duas cidades principais na Europa, que devido à proximidade do mundo oriental, vai desenvolver muito rapidamente, que foram as cidades de Gênova e Veneza, né? Na época se torna grandes centros comerciais, tá bom? Uma coisa a se destacar neste período aí é a influência da Pésia e a retomada das ideias principais de Aristóteles. Qual era o princípio básico das influências econômicas, que vai influenciar nas atividades econômicas tanto de Aristóteles quanto da própria igreja? Era o princípio da moderação, né? Para a igreja e para o próprio Aristóteles, né? O objetivo é buscar um equilíbrio entre as coisas, as realidades. Então, tudo que era pregado pela igreja e tudo que era dito, achado nos escritos ali de Aristóteles, estava relacionado com a moderação. A moderação, principalmente do interesse pessoal e agora influenciado, né, pela religião cristã. Este é um princípio que vai dominando a concepção medieval, né, principalmente a concepção de propriedade, onde
vai se falar, vai se dar a ênfase da necessidade da propriedade como algo que é legítimo, como algo que é necessário, mas não como um direito absoluto, mas sim um direito moderado, tá? A, na Idade Média vai se reconhecer, né, o direito do trabalho humano. É neste período que surge, por exemplo, o salário, o trabalhador passa a receber um salário como paga pelo seu serviço, tá? As pessoas vão ser incentivadas a trabalhar como algo que é digno, e a ociosidade, né? Não fazer nada, passa a ser condenado, e passa a se valorizar as pessoas que trabalham de forma. Neste período aí, surge dois ramos de atividades também, ou dois grupos de atividades, né? O primeiro grupo de atividades é o surgimento da produção para a riqueza diretamente utilizável do homem, como, por exemplo, a produção e administração, tá? E o segundo grupo vai envolver aí o trabalho para a obtenção das riquezas artificiais, tá? Como para uma espécie de reserva ou uma espécie de poupança. Aí nós vamos ter o nascimento da ideia de poupança, poupar, guardar, né? Mas mesmo assim, neste período vai haver um desprezo, tá? Pelo manuseio do dinheiro, ou das atividades relacionadas com o dinheiro, que estava muito relacionado com os financistas ou os banqueiros. Os banqueiros eram pessoas que não eram muito bem vistas, haja visto que essas pessoas aí guardavam dinheiro e financiavam eles, né? A ideia básica é o equilíbrio neste período todo, tá? Comercial, né? É, justa, principalmente relacionando as questões dos preços, dos salários e até mesmo dos lucros, devendo ser justos. No livro de vocês aí fala sobre a questão do empréstimo a juros, né? O empréstimo era até incentivado, principalmente para as pessoas com baixo nível de poder aquisitivo. Poderia se cobrar um juro, mas não um juro exorbitante, mas simplesmente um juro para que a moeda, o valor da mercadoria, o valor da moeda não perdesse parte significativa do seu valor, né? Cerca do século XIII, por volta do século XIII, nós vamos ter o surgimento do mercantilismo. O mercantilismo é uma corrente, não é uma corrente de pensamento, mas é a primeira escola, tá? É a primeira escola de economia. Ela não é uma escola onde nós temos um teórico economista, tá? Que só vai vir depois de algum tempo, já mais no fim do mercantilismo, a partir da escola fisiocrata, mas com o advento do mercantilismo, né? Aí nós vamos ter, então, essa escola econômica. Nós vamos falar de algumas características delas para vocês agora. Mas o mercantilismo, ele tem a sua origem no surgimento do Estado moderno, que cresce com autonomia, que surge com autonomia, que é um tipo de Estado, instituição baseada na força do direito e no poder militar, né? E na esteira da própria revolução comercial que estava acontecendo, que é essa revolução que nós falamos aí há pouco instante, quando os burgueses eles vão desenvolver no comércio, vão ganhar muito dinheiro e vão praticar esse comércio o tempo todo, né? Então, neste período, os pequenos mercados regionais, os pequenos mercados locais, nas cidades medievais,
elas vão cedendo espaço para grandes cidades cosmopolitas ou grandes estados, entre eles Londres, Paris, Roma, né? E aí vão formar um amplo mercado nacional formado pelo território e pela população que estava submetido a uma monarquia centralizada que governava esses estados, né? Então, a este mercado aí nacional soma-se a um período de grandes descobertas é, da Idade Média, principalmente aí a invenção da pólvora e da bússola, tá? E que vai possibilitar as grandes navegações, que começam a partir do século XV. As grandes navegações, elas surgem com o objetivo de fazer grandes negócios, e a partir do comércio, essas embarcações, é, esses, esses grandes barcos, ou os barcos que eram capitaneados, né, e que eram chefiados pela monarquia de determinados países, eles começam a procurar novos mercados e começam a se desenvolver muito, né? E aí começam a expandir e fazer mais e mais negócios. Ao descobrirem novos mercados mundiais, acabam descobrindo outros mercados com um fluxo muito grande de metais preciosos. Isso mais especificamente no início na própria África, e depois descobrindo o Oriente Médio, onde vai ter o contato com as especiarias, né? Tudo isso impulsiona o mercado comercial europeu. É uma nova política baseado aí, é, baseado neste comércio, por meio de grandes navegações, né? É, chefiados por governos absolutistas, e aí dá uma origem a um sistema comercial chamado de mercantilismo. Esse sistema mercantilista, ele vai ter uma intervenção muito forte no Estado, né? Vai ter uma intervenção muito forte, já que era esses governos que financiavam inicialmente essas grandes navegações, influenciavam e financiavam essas grandes embarcações, e tiveram o apoio de uma outra classe emergente, que, como nós já falamos, era a burguesia comercial, já que eles estavam querendo ascender economicamente como classe social, superando aí a nobreza, superando o clero também, né? Então, essa intervenção toda aí provoca uma prosperidade e o aumento, acima de tudo, do poder do Estado, que vai se fortalecer, né? Vai se fortalecer e vai exercer um controle estatal muito forte em todas as áreas do comércio, principalmente nas atividades produtivas. E aí também nós vamos ter um surgimento daquilo que nós chamamos de nacionalismo, né? Um tipo de nacionalismo baseado aí no intervencionismo estatal, que dirigia a economia, dizendo o que poderia se produzir, o que não, qual que tinha mais valor, o que não tinha valor no sistema de produção e distribuição das mercadorias, e no próprio protecionismo alfandegário. E aí, então, nesse estilo de vida econômico, vamos dizer assim, nós vamos ter aí, então, uma escola econômica que tem as seguintes características, né? A busca pelos metais preciosos, né? Então, essa busca constante pelos metais preciosos é chamada de metalismo, né? Metalismo. A riqueza de um povo, a riqueza de uma nação, se dá pela compra, se dá pela busca do ouro e da prata,
né? Então, países como Espanha e Portugal vai sair em busca aí de colônias que têm uma abundante fonte de ouro e prata. Um segundo ponto, e é característica do mercantilismo, é a questão da balança comercial favorável, né? Então, a ideia principal dos países da Europa era exportar mais do que consumir, tá? Então, esse era o segundo ponto. Um terceiro ponto era o industrialismo, né? Ou seja, para exportar mais tinha que produzir. Então, a ideia era exportar sem ter que importar muito. E o protecionismo, ou seja, os produtos nacionais produzidos dentro de cada país, eles tinham que estar protegidos nas alfândegas nacionais, dificultando sempre a importação de produtos e incentivando a exportação, né? Tanto de matéria-prima como do próprio produto manufaturado. E, lógico, desvalorizando a moeda estrangeira, ok? E também neste período surgem aí um sistema que é chamado de sistema colonial. É o surgimento de grandes metrópoles que vão explorar das suas colônias. Exemplo, Brasil, né? Brasil é uma grande colônia que vai ser explorada aí até quase 300 anos por Portugal, tá? E fomos descobertos em 1500 e 1822 nós vamos ter a nossa independência, né? Então, essas eram as características da, essas eram as características dessa escola, tá? Que era muito mais um conjunto de práticas dentro da área da economia do que um sistema bem elaborado econômico. Bom, esse sistema, com esgotamento, principalmente do metalismo, né? Vai ficando muito restrito, ouro e prata, principalmente, muito caro, muito difícil de explorar isso nas colônias. Então, e também a Europa passa por uma crise de alimentos muito grande, porque a Europa ela é um grande mercado consumidor, mas ela não produzia alimentos, né? E nem tinha terras, e nem tem ainda terras para uma produção de alimentos. Então, alguns países aí vão perder muito dinheiro e alguns não vão ter o dinheiro para comprar os alimentos do dia a dia. Então, o mercantilismo ele vai entrando em crise e aí surge uma outra escola econômica. Essa outra escola econômica é chamada de escola fisiocrata. É uma escola econômica que nasce por volta do final do século XVI e início do século XVII. Surge ali na Europa, surge ali na França, mais especificamente, né? E aí agora essa escola ela passa a ser chamada de escola fisiocrata, tá? Fisiocrata, que vai afirmar que físio natural, kratos poder, governo, né? E que vai afirmar que a posse da terra suficiente para gerar alimentos é aquilo que é a grande causa das riquezas das nações. Quanto mais terra tiver para plantar, para colher, para desenvolver as atividades pecuaristas e da própria agricultura, um país alcançará a subsistência. Nessa ideia geral, dentro dessa ideia, nós vamos ter aí a primeira escola, a primeira escola do pensamento econômico, que é um tipo de escola liberal, tá? Individualista, que vai dar uma ênfase na participação do mercado funcionando de maneira livre. Nesse sentido aí,
né? A ação do Estado, que era intervencionista na época do mercantilismo, ela sofre um refluxo e o Estado perde também influência na economia. Neste período, vai ser preciso de uma mão de obra, lógico, para plantar e para colher. Então, nós vamos ter uma classe trabalhadora que vai vender a sua mão de obra e, num primeiro momento, recebe até boa paga pelo seu salário, né? Como nós falamos, neste período aí vai surgir a ideia do laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e acontecer, e como também falamos, Adam Smith trabalha muito esta ideia, ok? Neste período aí, as concepções filosóficas e econômicas estão voltadas pelo princípio da ordem natural e da ordem providencial. Ou seja, a ordem natural era se deixar que os fenômenos econômicos funcionassem naturalmente e processado de maneira livremente, sem qualquer coação exterior, diga-se do Estado, né? Mas que, no máximo, pudesse ser regulado por uma ordem imposta pela própria natureza ou pelas leis naturais. Ou seja, o governo não tinha que meter a pé de pau. E tudo que se plantava dava, que essa era a ordem de Deus e era o cuidado de Deus própria terra, né? Então, a ideia era que a agricultura era mais importante, era ela que produziria a riqueza econômica, que faria com que esse volume de riqueza, né, alcançassem um nível mais alto. Ah, ah, e aí, nesse sentido, a própria natureza, né, que colaboraria diretamente com o homem e dar necessário ao produto real, ao qual os fisiocratas chamavam de produto líquido, ou seja, o dinheiro especificamente, né? Esta ordem natural, né, baseado no clima, ela era de ordem providencial, ou seja, era uma ordem de Deus, era a ordem que estava relacionada com o cuidado de Deus aos homens, com o objetivo, logicamente, de trazerem a felicidade destes homens. Essas leis naturais, elas não restringiriam a liberdade do homem, pois as vantagens dessas leis supremas de Deus nada mais eram do que manifestações da melhor escolha, do livre-arbítrio, ou seja, da liberdade. E, então, a liberdade era a base do progresso econômico e social, segundo as ideias fisiocratas, né? Ah, neste período ainda, depois deste período, nós vamos ter o surgimento de outra escola de pensamento econômico, que é a escola clássica, chamada clássica. Essa é a escola que vai dar ênfase nos princípios do capitalismo. O capitalismo mercantil nasce, consolida-se consolida neste período, e este tipo essas ideias, a ideia da escola clássica é baseada no liberalismo econômico, e este liberalismo econômico agora ganha força do laissez-faire, laissez-passer, né? Ganha destaque e passa a ser seguido em toda a Europa, né? A busca vai ser pelo lucro, o lucro acumulado que fica na mão do capitalista, do qual ele teria que reinvestir esse lucro, tá? Neste período aí, nós vamos ter aí o surgimento de alguns teóricos importantes, né? Nós já falamos de um deles, que é Adam Smith. Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, onde ele afirma, acima de tudo, que as leis do mercado não necessitariam de uma intervenção do Estado, pois existia uma mão invisível deste mercado, né? Outro ponto também
O outro economista muito importante, e já nós falaremos dele, é Adam Smith, né? Ele escreveu um livro muito interessante que fala sobre os princípios de economia política e de tributação. Olha, pelo nome aqui deste livro, vocês já podem observar o que a economia agora já está consolidada como uma ciência autônoma. Veja, tem os princípios básicos é, que norteiam, né, que são a base dessa escola econômica, né? Tem-se a afirmação de que a economia é resultado da política, nós até falamos isso com vocês, e daí a gente já percebe, então, que a ciência política já é essa ciência autônoma. Neste período também, nós temos aí Thomas Malthus, o outro, ele era pastor, né? E ele se aventura a escrever sobre economia. Lógico, a economia ainda, nós não temos um catedrático economista na época, mas nós tínhamos médicos que se escreveram e analisaram a economia, nós tínhamos filósofos que eram economistas, e Malthus era até pastor, e um ensaio sobre a população. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Thomas Malthus, que ele teve uma teoria que impactou muito o mundo ocidental. Outro teórico era John Stuart Mill, né? Ele era o autor dos princípios da economia política, e ele criou a lei de Say, que já nós iremos comentar com eles. Todos esses economistas que eu citei aí agora para vocês, eles são economistas ingleses. Então, essa escola de pensamento, ela nasce na Inglaterra. A fisiocracia era uma escola de pensamento que era francesa. Tá? Então, esses filósofos, esses economistas chamados de clássicos, eles vão suceder os mercantilistas e também os fisiocratas, tá? E aí, dentre algumas ideias que nós já falamos, eles vão afirmar o seguinte: achavam que, primeiro, o mercantilismo ele não se ajustava à expansão econômica por causa das restrições à liberdade econômica e ao próprio escravagismo, já que o escravagismo atrapalharia as pessoas a consumirem, né, já que estavam presas e escravos, não eram dono de si. Os clássicos também davam uma importância muito grande à indústria, né, colocando aí, afirmando que a indústria era muito importante e que ela criava riqueza, ao contrário dos fisiocratas, que falavam que era a agricultura, que era a grande fonte da economia. Os clássicos da economia, eles tinham uma preocupação muito grande com o crescimento econômico ao longo prazo, né? E, para isso, então, eles tinham como ideia o acúmulo do capital, um acúmulo do capital. Então, eles começam a desenvolver a ideia de poupança. Depois, eles tinham outra preocupação com o excedente, com o destino do excedente, né? Até então, tudo que se produzia, se sobrasse algum excedente, que era raro, era jogado fora, desprezado. Aí eles passam agora a negociar esse excedente para, de uma maneira ou de outra, gerar uma riqueza e um dinheiro, e, consequentemente, gerava um crescimento econômico. Esses clássicos também vão dar muito valor ao trabalho, lógico, por uma questão de conveniência, já que precisava de uma mão de obra para transformar esses produtos. Então, os trabalhadores eram vistos como pessoas produtivas, que criavam a riqueza da nação, né? Criavam a riqueza de uma nação. Bom, quando o mercantilismo ele cai em desuso, tá? Ele gera uma série de consequências.
Então, nós poderíamos aí afirmar, dentre as consequências do fim do mercantilismo, né, ah, ou consequências do próprio sistema mercantilista, era que, primeiro, o Estado é que deveria encontrar os meios de sua própria subsistência para se tornarem produtivos, ou, mais especificamente, se tornarem mais ricos. Nesse sentido, eles deveriam buscar o máximo de quantidade de ouro possível, de prata, a fim de que aumentasse as suas riquezas, né? E aí, nós vamos ter aí a exploração da metrópole pela colônia, já falamos isso também. Ah, e também eles vão fomento do comércio e da indústria, mediante leis de favorecimento, né? Nesse sentido aí acabam gerando um capitalismo industrial para transformar as mercadorias, para transformar as matérias-primas em mercadorias. Nós vamos ter um comércio, nós vamos ter um mercado garantido pela liberdade econômica, a ênfase no direito absoluto de propriedade e a criação de um racionalismo filosófico econômico, né? Só para deixar, depois nós temos a escola fisiocrata, como nós falamos com vocês, né? E só para dar mais uma ênfase, a doutrina específica dos fisiocratas era a afirmação da existência de uma ordem natural e providencial de todas as coisas que regularia os aspectos econômicos, a vida econômica de um Estado e dos indivíduos, automaticamente. E, então, não precisaria da intervenção constante do Estado. O princípio era que somente a terra ou a natureza representava um fator econômico produtivo, né? Bom, já falamos com vocês e já Adam Smith, né? De Adam Smith. Adam Smith, então, ele pregava a iniciativa individual com base do progresso e da evolução social e econômica. Ou seja, na história da riqueza, na riqueza das nações, ele dava muita ênfase na divisão social do trabalho. Ele dizia que o trabalho poderia levar à riqueza, tá? Deixe-me ver. Quem foi o outro autor que nós falamos? Thomas Malthus, né? Thomas Malthus e David Ricardo, né? Todos dois, eles preconizavam a ideia do desenvolvimento do Estado por meio de uma economia forte, mas sem interferência do mercado, né? Então, eles davam muita ênfase nesse sentido aí. David Ricardo. David Ricardo, ele aprimorou, né, a tese de que todos os custos, eles se reduzem. Todos os custos, eles se resumem a custos de trabalho, né? E acumulação de capital. Juntamente com o próprio acúmulo dos aumentos da população, de aumentos demográficos, provocaria uma elevação no preço das terras, da renda das terras, né? Que atingiria, depois de um determinado tempo, uma economia estacionaria ali no topo, com um determinado preço. Com isso, provocaria o aumento de salários, aliás, que esses salários se estabilizariam e seriam salários para a própria subsistência e não provocaria crescimento nenhum. Então, a ideia para David Ricardo é que quanto mais as terras mais férteis fossem, mais ricos as pessoas seriam, justamente porque a fertilidade da terra produziria mais do que em outros lugares aonde a terra não era boa, né? Thomas Malthus, né, ele sistematizou aquela ideia que nós falamos com vocês no início,
de que, na verdade, não era bem uma teoria econômica, mas muito mais uma teoria geral da população, onde ele dava muita ênfase ao crescimento da população. E esse crescimento da população faria, demais, faria com que as pessoas não tivessem alimentos suficientes para comprarem e para matarem a fome, né? Então, para ele, a causa de todos os males da sociedade estava relacionado com o excesso da população, né? Já que a população crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética. Então, o potencial, né, da população, ela excederia em muito o potencial do crescimento de alimentos. No livro aí que nós falamos com vocês, né, ele vai afirmar, no livro que vocês têm como base aí, ele chega a afirmar que o crescimento da população, tá, é dada pelo instinto da reprodução. Mas é esse crescimento da população que gera a miséria, que gera a violência, o vício, né, o desprezo moral, e esses fatores todos, eles atuam diretamente na questão da mortalidade e da natalidade, ou seja, do nascimento de pessoas, né? Então, a ideia principal aí é que, aí ele vai defender uma ideia de que as pessoas têm que casar mais tarde, adiar o casamento, casar mais tarde, limitar de maneira voluntária o nascimento de filhos, principalmente o nascimento de filhos nas famílias mais pobres, e até aceitava a guerra como uma solução para interromper aí o crescimento populacional, né? Lógico que essa teoria, chamada teoria malthusiana, ela, com o tempo, ela passa a ser muito questionada e ela cai em desuso, né? Principalmente porque Thomas Malthus, ele não preveu, né, o ritmo e o impacto acelerado aí do progresso tecnológico, principalmente na agricultura, e nem as técnicas de controle de natalidade que se seguiram, ok? Bom, as ideias clássicas, né, elas vão ter muita força até o início do século, até o fim do século XVIII. Fins do século XVIII, início do século XIX, nós vamos ter aí uma teoria chamada teoria neoclássica. Neste período, nós vamos ter aí as ideias de um economista chamado John Maynard Keynes, né? E a teoria econômica dele é chamada de keynesianismo, né? Que também era um economista inglês, e ele escreveu um livro chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em 1936, vejam bem, perto da Segunda Guerra Mundial. Era um contexto da Grande Depressão, queda da Bolsa de Valores em 1929 em Nova York, que gerou aí grande depressão no mundo todo e ocasionou desemprego, principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra e toda a Europa. Segundo a ideia da teoria keynesiana, né, ele dizia que o mercado ele não se regulava sozinho, né? Para ele não existiriam forças de autoajustamento na economia. Por isso, então, seria necessário uma intervenção do Estado por meio de uma política de gastos públicos. E aí o que ele estava propondo, na verdade, era um fim do laissez-faire como mecanismo regulador e real de uma economia, tá? Na esteira dessas ideias neoclássicas, vai surgir mais duas correntes, né? A corrente dos monetaristas, né? Do qual o economista principal vai ser Milton Friedman, e ele vai dar uma ênfase
no controle da moeda, né? Além da baixa intervenção do mercado, as duas principais características dos monetaristas, né? Então, a ideia de valorizar o controle da moeda nacional, de valorizar essa moeda, tá? Para que essa moeda possa ter um valor significativo, era a ideia monetarista de Friedman, né? Ainda assim, ele também defendia a ideia de intervenção no mercado. A segunda corrente é os fiscalistas, né? Os fiscalistas, eles aceitavam uma determinada influência de intervenção, baixa intervenção e controle na economia por parte do governo, do Estado, né? E a recomendação de políticas fiscais muito fortes, ou seja, a ideia de que um Estado não poderia gastar mais do que arrecada, tá? Nós vamos trabalhar isso quando nós estivermos falando sobre macroeconomia, mais especificamente sobre essas políticas, ok? E ainda já no início do século XIX, nós vamos ter aí o surgimento do socialismo como um sistema alternativo a essas influências aí, tá? Então, a ideia socialista era substituir essa ordem social fundada no individualismo, fundada no capital, fundada na propriedade privada, e nessa ideia de liberdade contratual, por uma outra ordem, a ordem do social, mais especificamente a ordem de que a propriedade e o controle da produção deveriam ficar em mãos do Estado, tá? Isso daí era necessário, pois o capitalismo aumentou a desigualdade social, segundo os socialistas, a classe trabalhadora passou a sofrer muito, né? A sofrer muitas expoliações, aliadas ao próprio egoísmo capitalista, que passou a explorar e pagar menos, explorar mais e pagar menos, e a sede dos lucros, né? Dos empresários capitalistas e industriais também, tá bom? Então, essa era a ideia básica do capitalismo. Então, transformar esse grande mercado em um mercado social, onde todo o lucro fosse reinvestido aos trabalhadores de uma maneira geral, né? Ok? Aqui, vou compartilhar essa tela aqui para vocês. Esse slide aqui, é o slide que fala sobre o capítulo 2, né? Que é tudo isso que nós falamos aqui para vocês, tá bom? Então, ele já está postado para vocês podem acompanhar e fazer essa leitura aí, juntamente com o livro, no capítulo 2, né? Então, nós temos aí a teoria econômica, a riqueza das nações, de Adam Smith, 1776, nós já falamos sobre ela, comentamos com vocês aí sobre as ideias de Aristóteles, Platão, Xenofonte na Grécia Antiga, falamos do mercantilismo no século XVI, que é a primeira escola econômica voltada aí, né, para a acumulação de riquezas de uma nação. Depois do surgimento da escola Pisocrata, que é uma escola francesa que nasce no século XVII, que vai afirmar que a terra é a única fonte de riquezas e que haveria uma ordem natural que faz o universo ser regido pelas leis naturais, absolutas, imutáveis e universais.
Quem disse isso foi o doutor François de Quesnais, que escreveu um livro chamado Economia Política. Ele era médico, inclusive. Como eu falei para vocês, os primeiros que foram escrever sobre as atividades econômicas, alguns eram médicos, outros eram pastores, como Thomas Malthus, outros eram viajantes e outros eram comerciantes também. Então, dentro dessa esteira que o pensamento econômico ele vai se solidificando, até nós termos hoje uma ciência autônoma, né? Falamos com vocês de Adam Smith. Adam Smith, o mercado é como uma mão invisível, como uma mão invisível, né? Que regula a livre iniciativa, que regula o trabalho humano, que leva à produtividade e à proteção da sociedade. David Ricardo, né? David Ricardo, ele criou a teoria das vantagens comparativas quando ele fala que todos os custos se resumem ou se reduzem a custos de produção e mostra a acumulação de capitais acompanhada de aumentos populacionais, o que provocaria uma elevação de renda. Então, eu sugeriria que vocês aí, na prova, dessem uma lida em David Ricardo, na teoria das suas vantagens, no enunciado dessas vantagens, na teoria das vantagens comparativas, né? E também dessas ideias da fisiocracia, como a terra, única fonte de riqueza. Ok? Essas ideias aqui de David Ricardo, ela dá origem às correntes neoclássicas, do qual nós falamos aí agora há pouco, de John Maynard Keynes, e também da teoria marxista. Nós temos John Stuart Mill, olha, ele é o grande sintetizador do pensamento econômico, onde ele sintetiza todas as ideias, e aí ele sintetiza e agrupa isso, as ideias, das ideias do liberalismo econômico, né? Ok? Procurem lá e vejam a lei de Say, tá? A lei de Say, que foi criada por ele, diz o seguinte: a oferta cria sua própria cultura, a sua própria procura, tá? Talvez caia até na prova. A oferta cria sua própria procura. Foi uma lei econômica que foi utilizada pelos principais países capitalistas do mundo antigo, no século XIX, para para nortearem a sua forma, tá? Nortearem a sua forma de atuação das empresas e das indústrias desses países. Então, por exemplo, a Ford nos Estados Unidos, ela criou o Ford T, né? E esse Ford T, ele teve uma produção de mais de 20 anos, e a característica desse Ford T é que ele tinha a mesma mecanização, ele foi feito do mesmo tipo e somente na cor preta, né? E foi o carro mais vendido naquela época, justamente por causa dessa ideia, porque era um carro que era oferecido. Então, a oferta cria sua própria procura. A teoria de Thomas Malthus, né, que sintetiza uma teoria geral sobre a população, onde afirma que o crescimento populacional dependia da oferta de alimentos, né? Se faltasse os alimentos, significava que esta população estava crescendo demais da conta, e isso prejudicaria a subsistência do povo, e faria com que aquele Estado ou aquela sociedade entrasse a nível de pobreza, provocado pelo excesso populacional. Como nós já falamos, nós temos aí a teoria neoclássica de Alfred Marshall, né, que publica um livro chamado Princípios da Economia, onde ele vai levantar questões do comportamento do consumidor, da teoria marginalista e teoria quantitativa da moeda. Na verdade, quando Alfred Marshall ele escreve Princípios da Economia, ele acaba criando uma outra área, que nós já falamos no primeiro dia de aula com vocês,
que é sobre a teoria dos consumidores, quando ele aqui dá muita ênfase no comportamento dos consumidores ao adquirirem os produtos. E ele está tão preocupado com uma teoria de preço, com uma teoria de consumo, de como essas pessoas consumiam esses produtos, né? A teoria keynesiana, como nós já falamos, ele escreveu a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, né? E ele vai dizer que o problema da riqueza das nações, como a da riqueza, do desemprego, é sempre um problema temporário, e é aí que precisa de atuações políticas, de políticas públicas, políticas governamentais, que devem procurar solução para os problemas econômicos, principalmente a recessão. Haja visto que problemas de juros altos, desvalorização de moeda e aumento de emprego, aumento do desemprego, significa recessão, né? Então, aí ele cria a sua teoria keynesiana. Hoje nós temos, no período mais recente, né, uma série de teorias econômicas que se vão se combinando. Nós não temos uma única teoria econômica, né, que vão se combinando e que vai havendo uma tendência muito forte para explicar os grandes problemas econômicos. Isso surge a partir das crises de petróleo na década de 70, né, onde vai se observar aí umas limitações grandes aí nas explicações teóricas econômicas para explicar situações como esses problemas das crises de petróleo e das crises políticas autoritaristas que varreram o mundo ocidental na década de 70, tá bom? Abordagens alternativas, entre elas se destaca a abordagem marxistas, né, do qual Karl Marx é o grande representante. Ele escreveu O Capital, e ele desenvolve o conceito de mais-valia no seu aspecto político e o conceito do valor de trabalho, ok? Esse daí. Então tá, gente. Tive que correr bem, né, porque senão a gente não dava. Estou vendo aqui alguns de vocês, né? Para uns está travando, outros não. Tem notícia que está chovendo aqui em algumas regiões de Anápolis. Às vezes pode ter sido isso. Mas na hora que a gente edita isso aqui, amanhã eu vou deixar disponível para vocês, na hora que a gente editar isso, a aula nossa hoje, aí fica tudo normal e fica melhor. Ok? Então, gente, para a prova nossa, estudem principalmente o capítulo 1º e capítulo 2. Capítulo 3 é um capítulo muito interessante, servirá de introdução para a parte, a nossa segunda parte, o segundo ciclo, que é o ciclo da segunda VA. Tá bom? Ok? Vamos fazer uma chamada aí para vocês. Aí vocês, por favor, escrevam aí, que fica registrado para mim, porque eu não estou sendo chamado aqui agora. Mas aí escreva o nome de vocês, tá ok? Vamos lá? Isabelle, Ayrton, né? Isabelle, cadê você? Kaique, Márcio já escreveu. Esther, calma. Adriana, Tainara, Tailine. Tem uma pessoa que eu não sei quem é, tá escrito só o usuário do Zoom. Coloca o nome, senão fica sem. Cauê, Manuela, João Henrique. Não precisa não, Lorena, basta escrever, tá? Confio em vocês, ok? João Henrique, Lorena, Rosana, Amanda, Elton, cadê você, Elton? Escreva aí.
Eduardo, foi jantar, né? Liviane? Ah, tá aí. Liviane, Eduardo. Lorena, capítulo 1, 2 e 3, tá? Lembrando de fazer os exercícios, tá, gente? Imposta para mim, porque senão fica sem nota. Viu, Ayrton? Avisa a turma aí depois, até o semestre passado era você que era o representante, não era? Isso, beleza, obrigado. Porque depois veio o chororô, hein? E vocês têm até o dia 19, depois a coordenação não abre lá para vocês, tá? E dessa vez parece que estão endurecendo mais a regra do jogo aí, já que tem muita gente aproveitando a boa vontade. Então, estou avisando. Ah, é você, Marinaldo? Usuário do Zoom? Então, tá bom. Beleza. Ó, tá chegando gente. Alguém falou lá no grupo. A pessoa tá fazendo chamada. Escrevam aí. Ana Kelly. Ok, obrigado. Eu que agradeço, tá, gente? Tá bom? Tá. Todos aqui. Beleza. Não, meu filho, você tá por fora. Tá o sol aqui, não. Você sabe onde é que eu tô? Eu estou em São Francisco, meu filho. Eu estou em São Francisco, olha aí, essa ponte aqui atrás aqui é no meu apartamento em casa, e aí dá para ver o Gold State, né? A ponte Gold State, né? É isso. Aí eu te, é, chique mesmo, Lorena. É. E vocês também estão privilegiados, né? Haja visto que eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Tá bom? Né, Ayrton? Olha lá, o Ayrton também tá. Então tá joia, gente. Eu agradeço vocês todos aqui. Quem está entrando aqui vai colocando presença. Olha o tanto, gente, que tem. Que é isso? Olha o tanto. Tá bom. Gente, vamos parar por aqui. Amanhã eu posto a aula para vocês, tá bom? Olha, muito obrigado para todos e boa prova. Qualquer dúvida, fala aí. A gente estamos aí durante a semana, tá joia? Obrigado, um abraço para todos.